Fala aí pessoal, tranquilo? Hoje eu vou fazer uma videoaula aqui para vocês explicando como que funcionam os vetores na linguagem C. Um vetor nada mais é do que uma coleção de elementos de um mesmo tipo. Ou seja, imagina, imagina que você tem uma lista de um tipo específico, como por exemplo do tipo inteiro, e você consegue armazenar todos os valores nessa coleção. Então, para ilustrar aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente declara um vetor, como por exemplo do tipo inteiro, números. Esse vetor eu vou armazenar, por exemplo, 5 números. Essa é a maneira como você declara um vetor. Então, você tem o tipo, o nome da variável, e aqui dentro dos colchetes você vai dizer a quantidade de elementos que você vai armazenar. No meu caso, eu coloquei 5. Uma coisa interessante a se notar é que os vetores, a gente começa a indexação, ou seja, você acessa os elementos dessa lista começando no índice zero. Ou seja, quando você declara um vetor de 5 elementos, o primeiro elemento está na posição zero, o segundo elemento está na posição um e assim sucessivamente até n-1. O que é que isso quer dizer? O meu n aqui é 5, ou seja, a quantidade de elementos é 5. O primeiro elemento é indexado na posição zero e o último elemento dessa lista é indexado na posição n-1, que é 4. Isso aqui é muito importante para vocês saberem quando você for percorrer o vetor, você saber qual é o índice que você vai colocar aqui dentro do colchete para acessar o valor do elemento. Isso é importante porque quando você está programando aqui e você acessa um valor fora do índice, você vai obter um erro e aí o seu programa não vai executar adequadamente. Tá, e aí como é que a gente trabalha com o vetor? Eu vou fazer aqui a leitura eu vou fazer a leitura pelo terminal para inserir valores nesse vetor. Então, o que é que eu preciso aqui? Eu vou declarar uma variável i, eu vou utilizar para percorrer esse meu vetor, e aí eu vou fazer leituras para inserir valores no meu vetor. Então, para isso eu vou utilizar aqui a estrutura do for, fazer um laço de repetição para i, certo? Começando em zero, i menor que 5, que é a quantidade de elementos, i mais mais. Então, começando na posição zero, indo até a posição 4, ou seja, quando i for 5, essa condição vai dar negativo e aí a gente não vai executar mais o laço de repetição e vai sair. Ou seja, esse for aqui vai percorrer enquanto i for de 0 até 4. Isso é importante notar isso. Então eu vou simplesmente fazer numbers na posição i, vai receber i mais um. Então preenchi aqui os valores do meu vetor e agora eu vou imprimir na tela o resultado. Para isso eu vou usar o printf %d para imprimir o valor inteiro e vou dar um /n aqui. E aí a gente vai fazer numbers na posição i, certo? Vamos ver o que é que esse programa aqui vai colocar na saída. Usar o compilador GCC, compilei. Vamos executar aqui a nossa main e ver o que é que vai acontecer. Beleza, temos aqui os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Tranquilo? Se eu colocar, digamos, seja a posição i, né, vai ser os valores de 0 a 4. Tranquilo? Então, aqui a gente está trabalhando com vetores unidimensionais, ou seja, uma única dimensão. Entenda como uma coleção, uma lista em que você tem elementos, você insere elementos. Tá, mas aqui agora eu não quero, eu quero ler o valor
do vetor utilizando o terminal. Para isso eu vou utilizar o scanf. Vou colocar aqui o %d, porque eu vou ler um valor inteiro, certo? E aqui eu preciso passar o endereço de memória. Como que eu acesso o endereço de memória? Entenda cada elemento desse vetor como uma variável separada. Por exemplo, como a gente tem uma lista, numbers é uma lista, certo? Você tem vários elementos. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Eu consigo acessar o endereço de memória isoladamente de cada elemento desse. Então, eu posso acessar, por exemplo, eu posso identificar qual é a posição na memória do elemento índice 0. O mesmo para o elemento índice 1. E a maneira pela qual a linguagem permite fazer esse tipo de acesso é utilizando o operador e comercial. Então, se você está fazendo a leitura de um dado aqui no scanf e você precisa passar o endereço de memória de uma variável, isso aqui poderia ser, se a gente estivesse utilizando variáveis comuns, a gente poderia ter declarado simplesmente uma variável n aqui e a gente acessaria o endereço de memória dela de maneira semelhante. Mas como você está lidando com o vetor, você tem que passar o índice. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora nesse laço de repetição. Para cada posição do vetor, a gente vai fazer uma leitura passando o índice corrente aqui, que vai de 0 a 4. Não esquecendo do e comercial aqui para você passar o endereço de memória. Então a gente vai agora fazer leituras do terminal e depois vai imprimir os valores do array ou vetor. Então vamos lá, compilei, vamos executar aqui. Então, o primeiro elemento 10, o segundo 20, 30, 40, 50. A gente fez a leitura está aqui, e aqui foi a impressão. Tranquilo? Agora vamos fazer alguns exemplos aqui. Digamos que a gente queira imprimir, por exemplo, o maior elemento desse vetor, certo? E a soma deles, a soma dos valores. Então, a gente fez a leitura dos elementos, a gente agora vai percorrer para descobrir qual é a soma desses valores e qual é o maior valor desse vetor. Então a gente vai reutilizar esse for aqui, esse aqui para imprimir, e aqui a gente já pode reaproveitar esse for para fazer o seguinte: para cada leitura que a gente fizer aqui, a gente já vai incrementar a variável soma, né? Então a gente pode fazer o seguinte, utilizando esse operador aqui, o operador de soma seguido do igual, ou seja, a gente pega o valor que já está armazenado na variável soma e acrescenta esse valor aqui. Então, a gente faz a leitura dele e acrescenta na variável. Então aqui a gente já consegue somar. O maior de todos, o greatest, a gente pode fazer o seguinte: se numbers na posição i, que a gente acabou de ler, se for maior do que greatest, a gente vai atualizar o valor. Então, você vem aqui e faz greatest igual o valor de i. Então, perceba que a gente já está aproveitando aqui o for da leitura para fazer o armazenamento, os cálculos para obter os valores que a gente quer ali no final. Então, beleza. Eu vou manter esse for, que é da impressão, e vou acrescentar mais um, que é o da impressão dos valores, e vou acrescentar outro printf aqui, simplesmente para mostrar o greatest, %d, e a soma, %d. Então a gente tem greatest sum. Então, a gente faz a leitura, calcula a soma dos elementos e descobre qual é o maior valor. Aqui é interessante você colocar um
valor que seja o menor possível para que a gente consiga descobrir. Eu poderia colocar um valor que eu sei que, por exemplo, digamos que a entrada seja os dados que o usuário vai inserir precisam ser maiores que zero e menores que 1000, por exemplo. Então a gente já coloca um valor negativo aqui, porque sabe que ele não existe, porque a gente vai garantir que o primeiro valor comparado já vai substituir. Na verdade aqui é no greatest, né? Estou falando do greatest. Para você garantir que o primeiro elemento já vai ser maior, então ele já vai fazer parte dessa variável e assim a gente consiga garantir que o greatest vai realmente armazenar um valor que é válido e pertence ao vetor em questão. Vamos ver qual é a saída aqui. Vamos compilar aqui o nosso programa. Printf, eu coloquei print, correto? Printf. Beleza? Então vamos lá. Bem, então, primeiro elemento 1, 2, 3, 4, 5. A gente imprimiu aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, o maior elemento é 5 e a soma deu 15. Então, você pode conferir aqui. Você tem aqui 5 com 5, 10. 4, 14, mais 1, 15. Certinho. Poderia colocar um /n para ficar mais tranquilo de visualizar. Ops. 2, 3, 4, 5. Então, o maior é o 5 e a soma deu 15. Tranquilo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu!